Suspensão de serviços de telefone celular e acesso à internet. Essa é uma questão relevante a ser analisada sob três perspectivas e normas diferentes que dialogam entre si, que são direitos do consumidor e, mais especificamente, a regulação dos direitos dos consumidores usuários de serviços de telecomunicações, que contém regras próprias, o Marco Civil da Internet e sob os fundamentos e princípios do direito constitucional. E aí, em primeiro lugar, é importante falar sobre a inclusão digital e o acesso à internet. No Brasil, de acordo com a pesquisa TIC Domicílios de 2020, feita pelo CETIC.br, que é o Centro Regional de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 152 milhões de brasileiros tinham acesso à internet, o que corresponde a aproximadamente 81% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade. Desses 152 milhões de usuários de internet no Brasil, 99%, de acordo com essa pesquisa que se refere ao ano de 2020, acessava a internet com o uso de telefone celular, ou seja, o principal meio de acesso à internet no Brasil. Ainda 44% usavam um computador, é um percentual que vem quase todos os anos caindo. Ele teve um aumento no ano de 2020 por causa das medidas de isolamento social, mas ele vem decrescendo. Em 2014, esse percentual era de 80%, chegou a 44% em 2019, em 2020, melhor dizendo, e 42% dos usuários de internet no Brasil acessam a internet por meio da televisão, de uma Smart TV. A partir dessa compreensão de inclusão digital, de direito de acesso à internet, e dessa importância no mundo digital que nós vivemos, é preciso atualizar e entender os direitos e deveres, principalmente dos consumidores e dos fornecedores de produtos e serviços digitais, né? E a partir dessa ideia, então, da inclusão digital e do acesso à internet, e especificamente para os serviços de telefonia, se aplica a Resolução 632 de 2014 da Anatel, que é o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicação. Entre os direitos previstos para o consumidor nesse regulamento está o direito à não suspensão dos serviços de telecomunicações. Está previsto no artigo 3º, inciso 6º da resolução, e essa suspensão dos serviços de telecomunicações só pode ocorrer em duas situações: quando o próprio consumidor requerer a suspensão dos serviços ou quando o consumidor descumprir um dos seus deveres previstos no artigo 4º do RGC, mas nessa hipótese de descumprimento de dever pelo consumidor, ele deve ser notificado previamente pelo fornecedor sobre eventual suspensão do fornecimento de serviços de telecomunicações. Então, aqui nós temos uma aplicação prática do princípio do aviso prévio a uma sanção, que inclusive já foi reconhecido pelo STJ e em diversas decisões judiciais, no sentido de que, antes de se aplicar uma sanção, antes de se, inclusive, aplicar uma cláusula contratual derivada do descumprimento, há necessidade de comunicar, de informar previamente o consumidor sobre a suspensão dos serviços. Então, além de essa resolução 632 da Anatel prever o dever do fornecedor de notificar previamente o consumidor antes da suspensão do serviço, nós temos três prazos diferentes e com situações progressivas previstas aqui no RGC, principalmente nos seus artigos 90 a 103. Em primeiro lugar, nós temos um prazo de 15 dias após a notificação para o fornecedor suspender parcialmente a prestação de serviços, caso o consumidor não pague, não regularize a dívida, não comprove que fez o pagamento, com a redução da velocidade de internet contratada. Isso está previsto no artigo 90, e o artigo 91 prevê que essa notificação deve conter as razões, os motivos da suspensão, o valor da dívida e todas as regras e prazos que vão ser aplicadas nessa suspensão parcial, total, com, ao final, a rescisão do contrato pelo fornecedor e também a possibilidade de inscrição do nome e de outros dados do consumidor nos cadastros de proteção de crédito. Na sequência,
nós temos um prazo de 30 dias, que é contado após o início da suspensão parcial, para também o consumidor regularizar o seu débito, sob pena da suspensão total do serviço. Ou seja, o fornecedor pode parar de prestar qualquer serviço ao consumidor, só que a partir dessa data da suspensão total, não é possível mais realizar nenhuma cobrança por assinatura ou algum tipo de prestação de serviço, que há uma paralisação total da prestação dos serviços pelo fornecedor. Por último, em 30 dias após o início da suspensão total, a prestadora pode desativar definitivamente o serviço prestado ao consumidor e também rescindir esse contrato de prestação de serviços. Aqui nós temos a possibilidade, também a própria resolução prevê, mais especificamente nos artigos 100 e 101, que se o consumidor efetuar o pagamento da dívida antes da rescisão do contrato, antes desse último prazo de 30 dias, a prestadora de serviços deve providenciar o restabelecimento do funcionamento do serviço no prazo de 24 horas, e se houver acordo entre fornecedor e consumidor para pagamento parcelado, o serviço deve ser reativado no prazo de 24 horas a partir do pagamento da primeira prestação. Não propriamente relacionado a essa questão, mas em situação semelhante, nós temos no Superior Tribunal de Justiça o tema 699 dos recursos repetitivos, em que o STJ elaborou um precedente que se aplica às situações em que o prestador de serviços públicos pode suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica em decorrência de dívida passada, ou seja, de uma dívida atual, não atual, do consumidor. E aqui o STJ diferenciou 3 situações. Primeiro, situação de descumprimento de pagamento do consumo regular, ou seja, a mora simples e atual do consumidor, a recuperação do consumo por responsabilidade atribuível à concessionária e a recuperação do consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor, ou seja, o consumidor deu causa a alguma falha, algum problema passado na prestação de serviço, como, por exemplo, a situação comum em energia elétrica, a fraude no medidor de energia. E também nós temos uma outra situação semelhante que ainda está, agora em maio de 2022, pendente de apreciação pelo STJ, que é o tema 954 dos recursos repetitivos, 954, que trata da cobrança indevida de valores de alteração de plano de franquia ou de plano de serviços sem requerimento do usuário. Por hoje é só, eu deixo aqui o endereço do meu site oscarvalentecardoso.com/blog, lá também tem conteúdo em texto, tem os links para os meus sites, redes sociais, podcast, entre outros, e também tem um formulário se você quiser enviar comentários, críticas e sugestões. Até mais!